Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo neste lugar. Deus está fazendo obra nova e muitas outras Ele fará. Vinde confiar, vinde confiar, experimentar, porque o céu aberto está. O Espírito vos abusará. Vinde confiar, vinde experimentar, experimentar, porque o céu aberto está. O Espírito nos abusará. Para que levantando está, já se pode. E vamos juntos rezar, invocando o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo Paráclito venha hoje renovar o nosso coração. Venha hoje enviar do céu tudo aquilo que tem preparado para nós. Que o Espírito Santo, através dessa oração, venha já abrindo as portas que estão difíceis de abrir dentro de nós. Que venha arrancando tantas raízes, tantas cadeias que nos envolvem, tantas correntes que nos prendem. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Pode ir sentando. E graças a Deus, mais uma terça-feira. Graças a Deus mesmo, porque se não fosse pela graça, não é verdade? Nós não estaríamos aqui. E quando eu dizia do Espírito Santo agora no começo, cada grupo de oração é fundamental a gente ter um entendimento que todas as vezes que nós nos reunimos num grupo de oração da Renovação Carismática, nós estamos aqui exatamente para quê? Eu não sei se vocês sabem. O grupo de oração da Renovação Carismática Católica, ele tem um chamado especial dentro da igreja. E qual é esse chamado? É atualizar, preste atenção, atualizar a graça de Pentecostes. Lá no início da igreja, depois que Jesus ressuscitou, que ele foi levado ao céu, assentado ao céu, então os apóstolos estavam esperando a vinda do Espírito Santo. E ali então começou um novo tempo para a igreja. A ação do Espírito Santo agindo poderosamente na vida daqueles homens. Homens sem estudo, homens sem noção nenhuma, homens simples, mas que puderam viver o novo de Deus, a graça, o poder, a ação do Espírito agindo sobre eles. E para que pudessem ser testemunha de que quem faz a obra é Deus. A obra de Deus acontece não por mãos humanas,
Na obra de Deus existe o auxílio do homem, mas quem faz, quem realiza a obra é o Senhor. Então, o que a renovação carismática é? É essa porta na igreja, é este lugar onde nós nos encontramos para atualizar Pentecostes. Somos chamados, eu e você que está em casa, a sermos rosto e memória de Pentecostes. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas nos olharem e ver a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem que falemos, sem que preguemos, no simples fato do nosso jeito de viver, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, dentro da nossa família, as pessoas olharem e encontrarem ali a ação perene, a ação poderosa do Espírito Santo. Então por isso que nós falamos, que nós pedimos esse batismo no Espírito Santo. Quero deixar claro algo para vocês aqui que é fundamental para quem participa de um grupo de oração da renovação. Nós muitas vezes utilizamos o termo batismo no Espírito Santo, não é verdade? Vamos pedir o batismo. Então uma coisa que é fundamental, o batismo que nós recebemos quando nós somos crianças, que nós recebemos o sacramento do batismo, ali nós recebemos toda a ação do Espírito, ali nós nos tornamos filhos de Deus, é o sacramento. Toda graça, passamos pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Toda graça é dada naquele momento do sacramento. O que acontece? Muitas vezes, nós não temos dimensão do que habita dentro de nós. Nós não temos dimensão da força que há em nós. E por isso que nós, dentro da renovação carismática, sempre pedimos que venha esse batismo no Espírito Santo. Para quê? Para atualizar em nós essa força. Porque muitas vezes nós perdemos a noção. Nos esquecemos que nós somos templos do Espírito. Recebemos o Espírito Santo, então, lá no sacramento. Quando crianças, alguns mais velhos, que não foram batizados quando crianças, mas o que é esse batismo que nós falamos aqui dentro do grupo de oração? Esse reavivar, é esse novo, é uma experiência que se renova a cada dia, desse mesmo Espírito que eu recebi no sacramento, tá bom? Então por isso que eu estou falando, cada grupo de oração, nós somos chamados então a vivificar, nós somos chamados a permitir que o Espírito Santo faça esse algo novo. E por isso eu quero que você pegue a palavra comigo, que nós vamos meditar no dia de hoje, Isaías 43, versículos 18 e 19. E a palavra do Senhor para esta noite, para todos nós, diz assim: não vos lembreis dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas. Porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então essa palavra do Senhor, do profeta Isaías, pelo Espírito, ela vem ser atualizada em nós no dia de hoje. Então hoje, o que Deus está falando? Eis que eu vou fazer obra nova. E ele começa antes disso dizendo, não olheis. Ele diz ali, não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais das coisas antigas. E o que acontece? Para que o Senhor possa fazer uma obra nova. Por exemplo, lá na minha casa, no ano passado, a gente fez lá no fundo, a gente fez uma obra nova. Nós queríamos aumentar a parte da churrasqueira, a gente queria cobrir. Teve alguns transtornos? Com certeza. Eu que estava ali, eu ficava extremamente inquieta, porque antes, eu pensei 1000 vezes, falava assim para o meu marido, nossa, começar uma obra aqui dá um trabalho, dá uma bagunça, que a gente está tranquilinho, você vai lá, passa o pano, está limpo, para limpo, então é muito cômodo.
Mas dentro do nosso coração a gente queria fazer algo novo, melhorar aquilo que já tinha lá. A gente tinha um monte de projetos, estava tudo dentro do nosso coração. A gente saía, entrava na internet, olhava as coisas e aquele projeto ia crescendo dentro de nós. Quando a gente começou, foi fácil. Mas daí começou a passar uma semana, 2, aquela bagunça. Eu comecei a ficar, ai meu Deus, será que não era melhor ter deixado do jeito que estava? Mas precisava mexer e tirar aquilo que era velho, tirar os tijolos antigos, tirar aquela tinta velha, para que pudesse aparecer o novo. E ficou lindo. Ficou lindo. Deu trabalho? Deu. Mas tudo aquilo que eu e o Paulo tinha sonhado com o Zé Luiz, que foi o arquiteto, nossa, ficou exatamente do jeito que a gente queria. E quando eu entro lá, falo, todas as vezes que eu entro, eu falo, obrigado, Senhor. Obrigado por esse lugar, foi o Senhor quem me deu esse lugar. Que delícia. Mas deu trabalho. Desinstala. Então, para o Senhor fazer uma obra nova em mim e em você, a gente precisa ter consciência de que as coisas velhas precisam ser tiradas. Que nós não podemos ficar presos ao nosso passado. E tem pessoas que ficam presas no passado de diversas formas. Uma forma de ficar presa no passado. Nossa, naquele tempo eu era tão feliz. Como eu queria que voltasse aquele tempo. E a pessoa fica saudosa e presa. Ela fica presa, o presente dela é preso com uma memória lá atrás que ela não ela não abandona aquilo, ela é presa e o que ela deseja é voltar a viver aquilo que já passou. Então a pessoa fica alimentando uma coisa que foi boa, foi. Mas ela fica achando que o melhor era só aquilo, que o melhor estava naquele tempo, quando eu era jovem, quando eu tinha meus amigos da faculdade, no começo do nosso casamento era melhor, quando as crianças eram pequenas era melhor, então parece que era melhor. Mas não é isso que a palavra vem dizer. E tem pessoas também que estão presas no passado em função da mágoa. Pessoas que não conseguem avançar. Pessoas que não conseguem experienciar a grandeza da obra do Senhor na sua vida, porque está presa na mágoa. E uma coisa que é importante que nós entendamos: a mágoa é uma porta que precisa se abrir para que o Espírito entre e a vontade de Deus aconteça. Enquanto eu carregar dentro de mim a mágoa, enquanto eu carregar dentro de mim aquilo que aquela pessoa fez há 20 anos atrás, ou talvez há um mês atrás, o Senhor não vai conseguir fazer a obra nova que Ele tem. Eu até dou um exemplo para vocês de uma pessoa que participa de um grupo de oração, não é de Maringá, é uma pessoa que eu conversei, eu acho que foi no meio do ano, numa outra diocese, eu tinha ido pregar um encontro para músicos. Uma pessoa muito antiga da renovação. E ela participava de um grupo de oração também há muitos anos. E ela se decepcionou com a coordenação atual do grupo na época. Ela se decepcionou, ela se sentia cortada. Ela e a pessoa que estava coordenando, elas não tinham uma afinidade tão grande como ela tinha com a coordenação antiga. E isso é natural também. A gente precisa amadurecer que não são todas as pessoas que estão à nossa volta que nós vamos ter uma perfeita afinidade, uma perfeita unidade, um perfeito amor assim às mil maravilhas. Porque não é assim. Nós temos pessoas que estão perto de nós, muitas vezes dentro da nossa casa, do nosso trabalho, que pensam diferente de nós, que fariam diferente de nós. E não é por isso que eu vou deixar de amar essa pessoa, de respeitar essa pessoa e vou alimentar um relacionamento de ódio, de rancor, de vaidades, de disputas. Então, com essa pessoa que conversava comigo, ela tinha dito assim, que ela ia sair do grupo de oração. E ela já estava aqui naquele grupo desde o início. E eu fiquei ouvindo aquela pessoa falar. Ela falou assim, eu vou sair, tem tantos lugares que eu posso ir, eu não preciso ficar aqui, passando por essa situação. Daí eu, humanamente, ouvindo as razões daquela pessoa,
eu poderia dizer para ela, então, é isso, você pode sair e servir a Deus em outro lugar. Mas o questionamento era o seguinte: qual é a vontade de Deus para você? Ele quer que você saia daqui? Ele pediu que você saísse? É isso que Ele quer? Ou você está agindo em cima da sua mágoa, do seu rancor, do sentimento que você tem de estar sendo rejeitada? Então, foi proposto para aquela pessoa rezar, ela se colocou em oração e ela decidiu ficar. E porque ela decidiu ficar, o Senhor fez uma obra extraordinária na vida daquela pessoa que ela jamais imaginava. Jamais. E ela pôde ver com os próprios olhos. Que foi porque ela se abriu à ação do Espírito. Quando ela disse, eu vou ficar aqui, vou me abrir ao perdão, vou me abrir à obra nova que o Espírito tem para fazer, que é eu amar essa pessoa apesar das nossas diferenças. Não vou sair do lugar que Deus me colocou, que era naquele grupo de oração. Permaneceu, passou por cima de todas aquelas diferenças com aquela coordenação, se dá super bem hoje. E Deus fez maravilhas. Por quê? Se ela tivesse ficado presa na mágoa dela, ela ia sair daquele grupo, ela ia alimentar aquilo, porque a mágoa, o que é a mágoa? O que a mágoa faz no coração de uma pessoa? É como quando você come uma comida azeda. Não sei se alguém já comeu uma comida estragada, alguma coisa que fez mal. Enquanto você não colocar para fora aquilo que está fazendo mal, você sente dores no corpo todo. É assim comigo. Já aconteceu de eu comer um alimento que não estava meio alterado por causa do calor. Enquanto eu não coloquei para fora aquilo, eu tinha dores terríveis na cabeça, dores musculares. E foi jogando para fora tudo aquilo que eu fui restabelecida. E eu preciso dizer para você hoje, em cima da mágoa. Eu não sei quantas pessoas ou quais pessoas, quais são as situações que prendem você lá atrás. Talvez uma traição. Eu sei que tem coisas que são quase impossíveis de se perdoar. Mas graças a Deus, para o nosso Deus tudo é possível. Então não há mágoa, não há rancor, não há ódio que possa superar a grandeza da misericórdia de Deus que é derramada no nosso coração. Então eu digo para você, existem aquelas pessoas que estão presas por um passado maravilhoso e que querem voltar, querem que aquele passado volte à tona, mas o passado não vai voltar. Ou aquelas pessoas que estão presas pela mágoa. Então o Senhor vem dizer para nós, nesta noite: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Se foi bom, graças a Deus. Graças a Deus você viveu coisas boas, eu também vivi. Muito tempo da minha vida, eu fiquei presa no meu passado. Eu também fiquei presa, com lembranças boas. Eu vivi coisas maravilhosas na minha vida, na minha juventude, dentro do grupo de oração. Mas o Senhor foi permitindo que muitas coisas acontecessem. E durante muito tempo eu não conseguia me abrir para aquilo que Deus tinha para mim, porque eu ficava no saudosismo. E eu ficava presa a muitas pessoas, eu ficava presa a muitas realidades que foram maravilhosas, que marcaram a minha história e que eu trago comigo de forma positiva. Mas aquilo me prendia. E um dia uma pessoa em oração por mim, uma intercessora, disse assim: você está presa ao seu passado. E enquanto você não entregar e se desapegar do seu passado, o Senhor não vai realizar na sua vida aquilo que Ele prometeu. Então eu fiz esse exercício, que foi dolorido, foi doloroso, não foi fácil. E eu me abri. E eu disse para o Senhor: eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho como apego, Senhor, das coisas boas que eu vivi, coisas que eu gostaria que voltassem. E eu entreguei. E foi naquele momento, meus irmãos, naquele momento da minha vida, da minha história, quando eu me desapeguei, que o Senhor
começou, escute só, quando eu me desapeguei, quando eu me desarmei e falei, tá bom, Senhor, eu vou confiar naquilo que o Senhor tem para mim. Naquele momento, o Senhor começou a realizar na minha vida tudo aquilo que Ele havia prometido. E realizou. E hoje, depois de muitos anos, eu bendigo a Deus por aquela pessoa que rezou por mim, que abriu os meus olhos, que disse, se desapegue do seu passado, porque o Senhor vai realizar tudo aquilo que Ele te prometeu, se você olhar para frente, pare de olhar para trás. E as promessas que Ele tinha, Ele cumpriu. E eu sei que tem muito mais para cumprir. E como naquele dia alguém abriu os meus olhos, eu quero estar aqui nesse grupo de oração hoje e dizer isso para você. Que você não tenha medo de entregar o seu hoje para Deus. De você entregar hoje o seu coração, a sua vida, a sua história, os teus sentimentos, as tuas lutas, os seus apegos. Entrega tudo para o Senhor, os teus pecados, as tuas misérias. Entrega tudo para o Senhor, porque Ele está dizendo, olha, pare de olhar para o teu passado, porque veja só, eu vou fazer obra nova. Não somos nós, meus irmãos, que vamos fazer essa obra. Tudo aquilo que o teu coração anseia, tudo aquilo que a tua alma anseia, porque a nossa alma anseia por Deus. A nossa alma anseia em viver aquilo que Deus prometeu. E enquanto isso não se concluir na nossa vida, nós seremos infelizes. Então o que eu digo para você hoje, não tenha medo de se abrir para aquilo que Deus quer de você. E eu preciso dizer mais. Deus tem um plano para a tua vida. E muitos aqui, eu digo sem medo de errar, tem uma palavra de ciência que há muitos anos o Senhor me deu, em oração, uma revelação. Nós estávamos rezando em muitas pessoas no encontro e mostrava aquelas obras quando começam uma construção e daí acaba o dinheiro, né? E aí aquela obra fica parada e começa mato por todos os lados e aquela obra fica ali. Tem uma dessas ali perto, na zona 4, na rotatória ali da Car Wash, tem um shopping que nunca aconteceu. Está ali há mais de 20 anos, morava ali perto. E eu digo para você que está aqui hoje, confiando na palavra do Senhor, que diz para mim e para você, eis que eu faço obra nova. Eu quero dizer para você que talvez na tua história, em algum momento o Senhor talvez já tentou fazer uma obra na sua vida. Talvez o Senhor deu sinais para você de algo que Ele gostaria de realizar em você, através de você, na sua família. E talvez você se fechou. Talvez faltou um esforço da sua parte. Talvez faltou oração. Talvez os próprios pecados, a própria realidade do mundo foi roubando você dessa presença de Deus. Foi roubando você de escutar aquilo que Deus estava começando a fazer. E de repente hoje você olha para a sua vida e percebe que está tudo parado. Mas o Senhor está dizendo, eis que eu faço obra nova. E como eu disse no início, a obra nova não acontece e não será feita por mãos humanas. Nós simplesmente nos abrimos e Ele faz a obra. E a palavra continua assim. A qual já surge, não a vedes? Muitas vezes, eu preciso também dizer isso para você. O nosso próprio pecado, a nossa vida de pecado, a nossa vida longe da vontade de Deus, ela nos torna pessoas cegas, espiritualmente falando. O pecado coloca em nós uma venda que não permite que vejamos aquilo que Deus tem para nós. E por isso muitas vezes o Senhor está gritando, o Senhor está falando através das pessoas, através dos sinais, talvez numa missa que você vá, talvez no grupo de oração que você vem, talvez através de uma canção que você ponha no carro para você ouvir. Deus começa a falar e você não consegue entender por quê. Porque existe uma venda, existe uma situação de pecado que não deixa você avançar.
E por isso muitas vezes estamos cegos, sem perceber que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está querendo mais, que Deus quer mais para mim e para você. E por isso também preciso dizer que para que o Senhor faça essa obra nova, que já surge, que está no coração de Deus, tem um plano de Deus para a sua vida. Tem um projeto de Deus no coração do Pai para você. E é um projeto individual. É um plano de vida que Ele tem para cumprir em você, se você quiser. Você é livre. Mas eu preciso dizer para você, não tem como nós duvidarmos que aquilo que Deus sonhou para nós é o melhor. Por isso muitas pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Por isso que hoje muitas pessoas estão entrando cada vez mais em depressão e angústia. Porque elas não estão conseguindo descobrir por que elas existem. Estão até se perguntando, por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Estão sem sentido de vida. Está faltando voltar. Voltar-se inteiramente para o Senhor e perguntar. Ter a ousadia. E eu confesso para vocês, perguntar para Deus o que Ele quer de nós, exige de nós coragem. E eu digo isso para vocês sem medo de errar. Durante esse final de ano, no começo do ano, eu digo isso para vocês porque nós precisamos partilhar as nossas lutas. Vocês sempre veem a gente pregando, né? Fala, nossa, eu gosto muito quando vocês pregam, é uma bênção. Mas digo para vocês, esse final de ano eu sentia uma opressão muito forte, uma opressão diabólica. Eu sentia uma angústia que fazia muito tempo que eu não sentia daquela forma. Eu estava me sentindo desmotivada. Veja só, sabe assim, passava por muitas coisas na minha cabeça, eu falava uma coisa ruim, uma coisa pesada, uma coisa negativa, e eu rezando todos os dias, e rezando, e não era resultado da minha falta de oração. Então eu pude identificar que ali havia uma luta espiritual, porque uma coisa tem que ser clara, muitas vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos tristes, cabisbaixos, porque nós não estamos em oração. Aí é o resultado de eu não estar rezando. Claro, se eu não rezo eu fico seco. Mas muitos momentos nós até estamos rezando, estamos participando da missa, estamos em confissão, estamos lendo a palavra, mas a gente mesmo assim sente que não vem aquele auxílio, não sente aquela presença real, não consegue sentir. E começa, além de tudo isso, a sentir coisas ruins. E vinham coisas ruins, uma tristeza. E aí eu comecei a ler um livro, e eu comecei a perceber que Deus tem uma obra tão grande para realizar na minha vida, tão grande, tem uma obra tão grande para realizar nesse grupo de oração. E eu comecei a perceber que quem estava fazendo aquilo comigo era uma tentação do inimigo, para roubar a minha alegria, para roubar do meu coração os sonhos que Deus já tinha plantado. Porque veja só, meu coração estava cheio de sonhos, e de repente eu comecei a falar, acho que não vai ser bem assim, eu não sei. E aquilo tudo que era vivo, que estava vivo, de repente colorido, começou a ficar cinza, começou a murchar. Eu falei, não. E aí eu comecei a redobrar a minha oração e comecei a repreender e dizer, espírito de tristeza, sai da minha vida. Espírito de angústia, sai da minha vida. Porque eu sou de Jesus. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu estou aqui para viver tudo isso. E comecei a vir para o Santíssimo, comecei a ir para a missa e comecei a combater contra essas forças que queriam roubar de mim a alegria de viver a obra que Deus tem, a alegria de contemplar aquilo que Deus vai realizar na minha vida e nessa comunidade. Então o que eu quero dizer para você, que o Senhor pergunta, você não vê? Se você hoje não vê a obra nova, permita que eu mostre para você, o Senhor diz. Permita que eu mostre para você nessa noite, quantas coisas eu quero realizar na sua vida. Quantas maravilhas eu quero realizar na sua vida, o Senhor está dizendo. E veja só, vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe.
uma via, vou abrir um caminho pelo deserto e fazer crescer arroios. Arroios são rios, pequenos rios, canais de água que ligam um rio do outro no meio do deserto. E isso enche meu coração de alegria, porque talvez você sinta hoje esse deserto dentro de você. Talvez hoje você é esse deserto vivo, como diz a palavra. Talvez você sente essa secura. Talvez você sente essa frieza. Talvez você sinta esse desânimo nessa noite. E eu preciso proclamar para você e dizer para você o que a palavra está nos prometendo. Eu vou abrir um caminho no deserto. Vou fazer arroios passarem. Rios de água pelo teu deserto. Então é promessa de Deus. E é o próprio Jesus esse caminho. No meio do deserto da sua vida. No meio do deserto que se encontra a tua alma. Que se encontra o teu coração, a tua família, o teu ministério. Se hoje é você esse deserto, o Senhor diz, vou abrir um caminho pelo deserto. E lá em Mateus diz, Jesus diz, eu sou o caminho. E esse caminho que se abre no meio do deserto, que é o teu peito, que é a tua história, que é a tua casa, é o próprio Jesus. Que está aqui, no meio de nós, vivo, ressuscitado, dizendo, eu quero fazer uma obra nova na sua vida. E ela já surge. Se desapegue do seu passado e deixa eu fazer a obra. Meu irmão, deixa Ele fazer a obra. Meus irmãos, eu confesso como quando eu aprendi a caminhar com Jesus, eu aprendi a ser como Nossa Senhora. Quando o anjo apareceu para ela e disse que ela seria a mãe de Jesus. E ela disse, como se fará isso? Daí o anjo disse, o Espírito do Senhor virá sobre ti. Ela não sabia como aquela grande obra ia acontecer. Ela era uma jovenzinha simples, pobre, escondida no quarto dela e ninguém sabia, nem imaginava que ela seria a mãe de Deus. E eu digo para você hoje que talvez você se sinta pequenininho, inferior, o mais pecador, o mais esquecido. Talvez até você se sinta esquecido por Deus. Olha a palavra do Senhor. Isso aqui é o que Deus tem preparado para nós, é a palavra dele. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu proclamo essa palavra na sua vida. Tais são os bens que Deus tem preparado para você. Corra o risco nesta noite. Como Nossa Senhora, que diante do anjo não sabia como se faria aquilo, mas ela disse, sim Senhor, eis-me aqui. Que hoje nós possamos também, diante dessa grande obra que o Senhor tem para realizar na tua história, na tua vida, tem uma palavra que move meu coração. O nosso Deus adora fazer uma revolução na vida da gente. Ele ama, é próprio dele revolucionar todas as coisas. E por isso hoje eu convido você a se abrir para aquilo que talvez você nunca ouviu, que você nunca viu, que jamais imaginou. O Senhor tem maravilhas para realizar em você e também através de você. Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim nesta hora. Senhor, eu quero pedir nesta noite, faz a tua obra nova em mim. Faz em mim aquilo que o Senhor espera. Faz em mim, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor tem no teu coração. Tira do meu coração todo medo de me entregar, Senhor. Tira do meu coração todo o meu medo de viver esse novo. Senhor, eu quero experimentar a tua obra em minha vida. Realiza a tua obra em mim.
tirando os meus traumas. Vem tirando os meus apegos. Venha me libertando hoje do meu pecado, Senhor, que me prende, que me escraviza. Liberta-me do meu pecado, Senhor, porque eu quero viver a obra nova. Liberta-me, Senhor, da minha preguiça, do meu comodismo, de não querer fazer nada, de querer ficar no meu mundinho. Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração nessa noite, para que eu possa desbravar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para minha família. Vem, Senhor, com o teu Espírito. Vem, Senhor, tocando os nossos corações. Vem, Senhor, rompendo os grilhões. Venha nos libertar neste momento, Senhor, com o teu Espírito, de toda a opressão diabólica, de toda angústia. Venha derrubando os grilhões de morte, de cansaço, de fadiga, Senhor. Venha nos enchendo com a tua graça, com a tua presença. Venha inundando todo o nosso ser, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Vem curando, Espírito Santo. Vem realizando a sua obra. Vem, Espírito Santo, desenhando os traços de Deus em mim. Desenha os traços de Jesus em mim, Espírito Santo. Vem me limpando. Vem me lavando das minhas imundícies. Vem me lavando do meu passado, que me prendia até aqui. Vem, Espírito Santo, fecunda o meu coração. Faz a sua obra em mim. Sopra, sopra, Espírito Santo, sobre a minha vida. Sopra sobre a minha família. Sopra em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Vem hoje com a tua obra nova. Vem com tua mão, Espírito Santo, levantando aquele que está caído. Vem colocando vigor naquele que está cansado. Vem colocando a paz naquele que está atribulado, Espírito Santo. Vem neste momento, Senhor. Venha nos envolver em teus braços. Venha nos curando, venha nos abraçando, venha nos formando, Espírito Santo. Venha nos fortalecendo, venha nos santificando, Espírito Santo. Vai agora orando, meu irmão. Sente o Espírito Santo. Experimente agora o Espírito Santo te envolvendo, te tocando. Eu gostaria que você fechasse os olhos e você imaginasse que você estivesse sozinho. Esqueça quem está perto de você. Eu quero convidar você a levar o seu coração agora e unir o teu coração ao de Deus. Una agora todo o teu ser a Deus. Intimamente unido, ligado, grudado agora. Una-se ao Senhor. Una-se. E nós vamos cantar essa canção do início. E você vai cantar com a voz da sua alma. Há uma canção na sua alma que precisa ter voz nesta noite. Deixa a sua alma cantar agora. Você vai conseguir, com os ouvidos da sua carne, ouvir a sua alma agora louvando o Senhor. Cante para Ele. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. O brilho desta luz que vem do teu olhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, juntos entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar, e tocas com ternura com a tua mão, a cada minhas mãos
minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Se elevam, minha voz te louva, se alegra em tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, pela presença dEle neste lugar. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Amém.